Olá, hoje, dia 20 de novembro de 2020, é dia da consciência negra, como todo mundo sabe. Eu vou falar um pouquinho sobre este grande evento. Meu nome é Muleka Ditoka wa Kalenga. Eu sou da República Democrática do Congo, mas eu fiz os meus estudos superiores, doutorado, mestrado e doutorado, aqui no Brasil. Aproveito desta oportunidade para agradecer ao povo brasileiro, todas as raças confundidas, que me deu esta oportunidade de estudar aqui. A consciência negra é um dia muito importante. Um dia onde devemos refletir um pouquinho sobre a questão da libertação do negro através da história. Então, eu vou lembrar um pouquinho a questão da escravidão versus escravatura. E depois eu vou falar sobre o racismo, como ele se manifesta e como que podemos combater este racismo. Muito bem. Como todo mundo sabe, no século XV, os portugueses chegaram aqui no Brasil e descobriram que havia possibilidade de explorar a cana-de-açúcar. Estou pulando, não estou dando o curso de história. Então, cana-de-açúcar seria como hoje ouro. Era preciso cultivar esta cana-de-açúcar. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Tudo vai acontecer, vai começar ali nos países colonizados pela Espanha. O rei ou a rainha da Espanha tinha trazido para cá muitos espanhóis para poder trabalhar. Agora, quando a escravidão se manifesta, muitos espanhóis se interessaram por este comércio também. Escravidão versus escravatura. É importante entender esses dois conceitos. A escravidão sempre existiu na história da humanidade. Basta ver a história da Roma Antiga. Na África também havia escravidão. Os escravos eram cidadãos livres que perderam a guerra, por exemplo. Então, isso é escravidão. Agora, a escravatura, isto é, a venda do ser humano como mercadoria, isso foi uma iniciativa dos portugueses, seguidos pelos europeus em geral. Se decidiu então caçar os negros na África e trazê-los para cá. Isso, a história todo mundo sabe. Mas é preciso saber distinguir escravidão e escravatura. Por quê? Porque sempre você vai escutar nos livros de história que a escravidão também foi praticada pelos negros. Os negros praticavam a escravidão, mas nunca praticaram a escravatura. Bom, e ao longo do tempo, então, quando os negros são libertados nas Américas, o que vai acontecer? Nos Estados Unidos, os negros são libertados e recebem uma quantia de dinheiro e um pedaço de terra para poder trabalhar. No Brasil, não. São libertados e são jogados na rua. E vão se tomar também medidas para combater os vagabundos, os que vagavam sem emprego. Então,
não dão emprego para o negro, não dão ao negro a oportunidade de se desenvolver como nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo querem lutar contra o negro sem emprego que estava vagando por aí. Aí então começa esta questão do racismo. É claro que o racismo não começou com os portugueses, é um problema muito sério e histórico. Mas no Brasil vivemos o chamado racismo. A minha pergunta é, será que existe racismo no Brasil? Quando eu faço essa pergunta, muita gente se revolta, mas não preciso se revoltar. É preciso pensar, refletir. O racismo é uma ideologia do Estado. É preciso que haja leis no país que dividem, que discriminam determinada raça. Leis. Estas leis não existem no Brasil, não existem mais. Mas será que não existe racismo? Existe sim. Isto é, o racismo que se chama de o racismo constitucional, não sei como se diz, institucional. O racismo institucional. E realmente há práticas racistas. Então, é preciso pensar que a lei combate o racismo, mas que existem também racistas. Esses racistas são como, eu diria, existem pecadores. O que fazer? É preciso que haja leis que possam categorizar os comportamentos racistas. Por exemplo, uma lei que diz, se você chamar alguém de negão, a lei diz, você vai ser punido por isso, por isso. E isso não existe no direito brasileiro. Então, sem essa categorização, sempre haverá atos racistas que vão ser condenados, considerados como injúria. O cara vai levar 3 anos, pagar uma multa, enquanto que o crime de racismo é inafiançável. Muito bem. Mas este é o problema do Brasil. Eu sou africano, estou no Brasil, não posso discutir as questões políticas e jurídicas do Brasil. Mas eu também vivo esta realidade. Bom, agora, a pergunta que se faz, será que o homem branco se considera superior ao negro pelo fato que a pele dele é branca? Você acha? Eu acho que não. Há outras causas. A primeira causa, aquela causa econômica que eu citei. Mas também há causas históricas. Por exemplo, o homem branco, a partir de René Descartes, ele chegou a impor o modo de pensar dele, a ciência dele, a religião dele. Consequentemente, não só ele se sente superior, mas também ele é considerado superior. É óbvio. Então, o racismo não é uma questão de pele, é uma questão realmente ideológica, onde o homem branco se considera superior por causa, então, desse avanço tecnológico e científico, eu diria até religioso. Muito bem. Agora, como combater o racismo? Há mais de 30 anos que estou no Brasil, todo 20 de novembro há eventos, culturas, artes, etc. Tudo isso é ótimo. Mas agora, sabendo que o racismo tem também como causa essa inferioridade científica e tecnológica, é preciso saber se o negro deu a sua contribuição para a história, para a civilização mundial ou não. E observei que no Brasil não se leva em consideração esta questão da contribuição do negro para a ciência e para a tecnologia. Temos um grande cientista
africano, o professor Cheikh Anta Diop, senegalês. Este professor, antropólogo, egiptólogo, matemático, físico, ele demonstrou 3 hipóteses. A primeira é que a África é o berço da humanidade. O que significa isso? Isso significa que, se Deus criou o ser humano, este ser humano era negro. Há 150 mil anos que o ser humano apareceu na África e este ser humano era negro. Só que ao longo do tempo, esse negro vai emigrar para outras partes da Terra e ele vai se modificando, vai perdendo a melanina. Eu sou preto, não é porque sou, não sei, macaco, animal. Não. Eu sou animal, como todo mundo é animal, mas eu sou preto porque o meu corpo desenvolve uma grande quantidade de melanina que me protege contra os raios solares. Isso é científico. E você é branco, tem a pele branca, é porque você não tem melanina. Simplesmente isso. Então vamos discutir a diferença entre os seres humanos a partir da ausência ou da presença da melanina. Que besteira é essa? Então, é preciso saber que o ser humano nasceu na África. Primeira hipótese de Cheikh Anta Diop. Segunda hipótese. O Egito, já que o Egito desenvolveu uma grande tecnologia, uma grande civilização, e você vai ver que a tendência de dizer que o Egito pertence ao Meio Oriente, no Moyen-Orient, e não à África. Você vai ver alguns livros que dizem o Egito é a África, mas é como se eu dissesse o Brasil é a América Latina. O Brasil está na América Latina. O Egito está na África. E os gregos comprovam, segundo Cheikh Anta Diop, que estudaram a geometria e a matemática no Egito. Muito bem, então, segunda hipótese é que os egípcios eram negros. Terceira hipótese, são os negros que inventaram a matemática, a álgebra e a geometria. Isto está comprovado. Só que Cheikh Anta Diop, ele fala da matemática egípcia. Acontece que a matemática nasceu na África há 20 mil anos, num vilarejo da atual República Democrática do Congo. Esse vilarejo se chamava Ixangô. É só você entrar na internet, você vai lá, os ossos de Ixangô. Os ossos de Ixangô constituem a primeira calculadora da humanidade criada pelos negros há 20 mil anos antes do Cristo. Bom, então, se Cheikh Anta Diop demonstrou que os negros criaram a matemática, a álgebra, a geometria, etc., eu, seu servidor, eu demonstrei que são os negros que criaram os primeiros computadores da humanidade. Em 1989, eu defendi a minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo. A tese foi orientada pelo matemático e pedagogo brasileiro, o professor Oswaldo São Jorge. A minha tese, então, demonstrou o seguinte: fora os negros que descobriram a linguagem binária. 2. Fora os negros que construíram os primeiros computadores da humanidade. Aí você vai me dizer, não, o computador não, porque o computador é isso aqui, que funciona com a energia, a eletrônica. Não. O computador é uma matriz, é uma matemática pura.
O computador, ele faz cálculos usando uma linguagem binária. 1, 0. 1 apareceu, 0 desapareceu. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. É só isso que o computador faz. Agora, podemos usar essa linguagem binária para poder codificar alguns conceitos, alguns dados. Então, eu estudei o jogo de búzio, que se chama Kisolo, certo? E demonstrei que o jogo de búzio é um computador. Veja, tem dois formatos de jogo de búzio que eu estudei. O formato de 8 búzios, 8 conchas, chamado Opele Ifá. E o formato de 16 conchas. Mas também eu descobri o jogo de búzio de 32 conchas. Agora, me acompanhe. Quando se tem 8 conchas, se utiliza 3 conchas, combina essas 8 conchas, 3 a 3, para determinar o tema. Não vou ensinar aqui, não sou pai de santo para demonstrar como isso funciona, mas matematicamente é isso. 3 a 3 para poder determinar o tema e depois 8 para poder ler a resposta a uma pergunta. Na lógica, barriga para cima, barriga para baixo. É isso, isso. Barriga para cima, barriga para baixo. A concha, o búzio. Muito bem. Qual é a relação entre 3 e 8? É simples. Multiplique 2, 3 vezes, você vai ter o quê? 8. Do ponto de vista matemático, 2 elevado a 3 significa multiplicar a base 2 3 vezes. Então, 3 é a informação, é os bits. Muito bem. Quando o jogo de búzio é de 16 conchas, se combina essas conchas, na lógica barriga para cima, barriga para baixo, se combina essas 16 conchas, 4 a 4. Qual é a relação entre 4 e 16? 4 é o logaritmo de 16 na base 2. Se você pegar 2 e colocar ali em cima 4, isso significa multiplique 2 4 vezes. E você vai ter o quê? 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Agora, tem um outro jogo de búzio chamado Livro do Destino Egípcio. É um jogo de búzio como o jogo de búzio que se joga no Brasil, que eu estudei também. Mas esse jogo de búzio tem 32 conchas. E se combina essas conchas 5 a 5 na lógica barriga para cima, barriga para baixo. Barriga para 1, 0. 1, 0. Então, 5 a 5. Multiplique 5 vezes, multiplique 2 5 vezes, você vai ter 32. Então, veja bem, o jogo de búzio de 8 bits é uma pequena calculadora que utilizamos de 256 bits. O jogo de búzio de 16 conchas é um computador enorme de 65.536 bits. E o jogo de búzio egípcio, ele é 1 giga. São 4 bilhões e alguma coisa de bits. Isto é, 4 gigabytes. E tudo isso foi descoberto na África há mais de 6.000 anos. Agora me diga, quem inventou o computador? Foi o negro? Então é preciso que na aplicação da lei 10.000
639, se não me engano, que obriga o ensino da cultura e da história, acho que africana no Brasil, que se considere esses aspectos científicos e tecnológicos. Primeiro, a África é o berço da humanidade, a África inventou a matemática, Cheikh Anta Diop, a África inventou a matemática binária e criou os primeiros computadores do mundo. Professor Muleka Gitoka Wakalenga, que sou eu, seu servidor. Eu agradeço a vocês pela atenção e desejo a todo mundo boas reflexões. Vamos pensar na cultura, na história, mas vamos pensar também na ciência e na tecnologia. Contribuição da África para a ciência e a tecnologia. Professor Muleka Gitoka Wakalenga.